Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar sobre casos da engenharia civil no Espírito Santo. Muitos casos. Mas antes de falar sobre isso, a gente tem alguns recados importantes para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio, para suas redes sociais, do jeitinho que você quiser. Então, se você tem essa ideia e quer transformar transformar em realidade, é só você procurar os contatos que estão nos comentários fixados logo aqui embaixo desse vídeo. Você está no Edcast, então você precisa agora. Vai ali ó, no joinha, já dá um joinha, curte esse vídeo, se inscreve, aciona o sininho das notificações, porque aí toda vez que a gente tiver novo conteúdo, você vai ficar sabendo. E é importante você se inscrever, importante você curtir esse vídeo, porque assim a gente vai continuar trazendo histórias interessantes, conteúdo interessante para você. A gente também está em todas as plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Então, está preso na ponte, está parado, engarrafado? Coloca o Edcast no carro, o engarrafamento vai passar rapidinho, você vai ver, você nem vai sentir. Vai fazer atividade física, dá uma caminhada, dá uma corridinha, coloca o Edcast lá no fone de ouvido, também vai passar rapidinho o sofrimento, você nem vai sentir direito. Também a gente está com uma novidade aqui no Edcast. A gente tem lojas temáticas de cada uma das entrevistas que a gente faz, dos bate-papos que a gente faz. Então a gente está falando aqui, tem o link aqui na descrição do vídeo, para nossa loja no Amazon. Então você entra lá, escolhe os produtos que a gente selecionou, compra. É legal para a gente porque a gente ganha comissãozinha e é legal porque você vai ter acesso, ter contato com produtos que são referentes a cada entrevista. Então procura aí o link na descrição do vídeo e vai ser legal e a gente agradece muito se você for lá na Amazon. Agora a gente conversa, a gente vai falar de histórias de engenharia agora e a gente vai conversar com o Marco, que anos e anos, décadas de engenharia já, conhece a engenharia civil do Espírito Santo como nunca, mas no começo não foi assim, né? No começo a engenharia não estava muito ali a engenharia civil não estava muito ali no sangue. Como é que foi o começo, Marco? Edu, boa tarde para você, para todo mundo que está aí nos ouvindo. Legal. A engenharia, como é que vem para a gente, né? 18 anos, a gente está deparando com o nosso futuro. 18 anos de 18 idade. Anos de e idade. não é 18 anos, porque tem muito mais que 18 anos. Exatamente. Com 18 anos de idade, eu estava fazendo o Colégio Nacional, que alguns mais antigos conhecem, lá no Carmo, e a gente se depara com aquela situação. O que eu vou ser na vida? Ou eu vou ser um advogado, ou vou ser médico, ou vou ser professor, ou você é administrador, ou você é engenheiro, e engenharia tem um monte de modalidade. Ou você é funcionário do Banco do Brasil, porque naquela época que era o sonho de todo mundo queria ser funcionário do Banco do Brasil, e era o sonho de muitos profissionais de querer trabalhar, os pais até que solicitavam mais. E aí, na época, com 18 anos, eu já gostava, a partir de construção civil, que eu via as obras sendo construídas, e gostava, às vezes, olhava uns barrancos, achava meio bonito o tipo do solo. Você olhava o barranco e achava bonito o barranco, pô. Tem alguma coisa a ver com isso aqui, que eu queria tirar sempre fotos perto de um barranco. E minha mãe já falava, pô, esse menino tem alguma coisa na área de engenharia, alguma coisa nessa parte de barranco. E aí eu queria fazer um curso de engenharia de Minas. E como engenharia de Minas não tinha em Vitória, a Universidade Federal, não tínhamos tantas escolas particulares. Não tinha nenhuma, né? Tinha duas ou três, né? Eu acho que só tinha FAESA de medicina, eu nem lembro se tinha. Não, medicina não. EMESCAM, eu acho que era EMESCAM, medicina, FAESA era administração e o VV direito, principalmente. Então, tinham poucas faculdades particulares, mas na área de engenharia eu acho que nem tinha. Uhum. E a única oportunidade nossa, por ser funcionário, filho de funcionário público, era a chance de ter que entrar na Universidade Federal. E a gente foi tentar o vestibular na UFES e a única matéria que me se encaixava era engenharia de Minas e tinha física na segunda opção. E eu acabei passando em janeiro para engenharia. Eu fiquei na segunda chamada, passei em física. Então comecei o curso em 87 em física. Rapaz, tem tempo isso, 87, hein? E na metade do ano eu tinha a oportunidade de abrir a vaga para engenharia de Minas na UFOP. Lá na Terra de Ouro Preto, que todo mundo conhece, os mais antigos são os Tigrões, né? E eu fiz o vestibular, acabei passando para engenharia de Minas, fiz o curso ângulo,
participei até do bicho lá para a República Necrotério. E voltei para Vitória e vou tentar engenharia de Minas, ou engenharia civil. E fiz o curso que eu queria, engenharia civil, fazendo até física junto. Na época podia fazer 2 cursos. Aham. Passei na segunda chamada de 88.2, no segundo semestre. Aham. Então eu tinha um 88.2, o 88 primeiro ano de janeiro. Isso, primeiro semestre. Primeiro semestre folgado, estudando física já na UFS. No segundo semestre eu ia fazer engenharia de Minas, ia começar meu curso de engenharia civil, engenharia civil. E eu acabei optando pela engenharia civil porque eu já via que eu tinha um lado de matemática que era o meu forte. Aham. Foi aí que eu comecei toda a minha história de engenharia civil. Aí comecei trabalhando, na verdade estudando com alguns colegas que hoje estão comigo na vida cotidiana. Legal. Foi assim, mas eu não tive essa oportunidade de... Os pais na época queriam que a gente fosse funcionário público, trabalhasse alguma coisa nessa parte. Exatamente. Você olhando, você está falando de 88, 89, você se formou lá em 93, 92, 94. Olhando, aí você pega aqui, atravessa a ponte, você olha de cima, Vila Velha, Não tinha nada. não tinha nada. Vitória mesmo, em alguns pontos. Como é que você vê? Você lembra disso? Você lembra dessa época? E olha, hoje, o que você pensa como engenheiro? O que você pensa quando você vê a cidade completamente diferente hoje? Hoje, quando a gente começou a engenharia, realmente o pessoal ainda estava mudando para Enseada, para a Praia do Canto, o pessoal estava migrando do centro. Saindo do centro de Vitória. Saindo do centro e indo para outros. E a nossa vida começou, eu comecei fazendo uma obra aqui no Espírito Santo, lá em Jardim Camburi, residencial. Que não tinha nada também, Não tinha né? nada, eram os prédios em 3 andares, hoje você vê aquelas torres imensas lá. E fomos fazer do 19 Torre. Era estagiário da Blocos, a falecida Blocos Engenharia. Isso. Onde me ensinou muitas coisas de engenharia. Jamais posso denegrir mais, pelo contrário. Aprendi muita coisa de engenharia nas empresas. Você aprendeu, mas tem muita gente que amarrou o nome da Blocos na boca do sapo aí. Né? Mas eu saí na época e fui trabalhar em São Paulo. Quer dizer, estagiando com eles. Antes de estagiar com a Blocos. Não, mas aí fala da obra lá de Camburi, Jardim Camburi. Jardim Camburi, a gente era estagiário, né? Estagiário com o 7º período de engenharia. Trabalhava com o Fernandão, que era um engenheiro Fernandão mais antigo. Uhum. E a gente não conhecia nada. A gente era um garoto, novinho. Eu tinha uma Vespa. Quando eu passei na faculdade, todos os amigos meus, você vai ganhar. Ganhava um Golf, aquilo todo, Escortes R3. Rapaz, eu falei, devo ganhar algum carro, né? Aí quando eu vi, ganhei uma Vespa, que eu sou muito grato, como de origem italiana, pelo menos andava, levava para a faculdade. Tinha eu e Peninha também, que tinha uma Vespa preta. Aí você fala isso agora, porque na época acho que você não achava isso não, né? Achava? Rapaz, na hora que eu recebi, eu lembro até hoje, quando eu recebi a Vespa, foi muito engraçado. Aí o papai ligou para mim, vamos lá embaixo para você ver o carro, vamos ver tem um negócio para você te apresentar. Aí eu falou, pô, beleza, um carro. Desci, aí ganhei. Vou pegar um carro, descer um carro. Me arrumei rapidinho, desci. Quando eu fui pro subsolo, abri a porta do elevador, olhei o Santana dele ali, eu falei, poxa, pai, legal, Catano, olha aí atrás do coisa aí. O que é, pai? Quando eu olhei, eu vi uma Vespa, né? Eu olhei, porra, é uma Vespa, pai, o que é? É sua. Eu olhei, levei um susto na hora. Falei, pai, mas isso é perigoso. Olha o capacete aqui para você, meu filho. Aí eu, tá bom, vamos embora. Eu falei, o capacete foi muito grato, começou a minha história até com o meu primeiro veículo motorizado, foi uma Vespa. Porque a Vespa tinha um problema de estabilidade grande, todo mundo falava na época. A única vantagem, quando furava o pneu, nós tínhamos sobressalente trocado. A única coisa. Isso. Exatamente. Mas em Jardim Camburi, eu comecei no Residencial Santa Paula. Eram 18 torres de 4 pavimentos, bloco estrutural. É um condomínio hoje, né? Fechadinho hoje. Está lá no finalzinho. E a gente foi fazer aqueles prédios lá com bloco estrutural. Muito engraçado. Eu era estagiário. Eu vou te contar um caso aqui muito legal. A gente vai aprendendo com obra. Legal. Tanta coisa que a gente não percebe. E a gente estava fazendo na época gesso liso no teto. Gesso no teto, gesso liso. Não tinha gesso e placa. Até para ser mais barato era o gesso liso. E tinha um funcionário, tinham vários empreiteiros lá, tinham 3 gesseiros que estavam trabalhando lá. E a gente acompanhava o normal de um gesseiro para fazer o gesso todo do apartamento, demorava 3 dias. Mas tinha um gesseiro lá que fazia 1 dia e meio. E os outros, o que está acontecendo? O que esse cara faz, né? Que a gente...
E a gente, o estagiário, só passava do dia, olhava o serviço, voltava, anotava, no outro dia a gente via. Com o passar do tempo, a gente detectou que tinha alguma coisa acontecendo, que esse cara produzia mais rápido que os outros. Como é que era isso? E a gente começou, vigia, tem alguma coisa errada. A gente sabe que tinha alguma coisa, não o cara tá dando um golpe aí. O cara só tem 2 braços, não tem 4. Então, a gente detectou, com o tempo a gente ficou vigiando, acompanhando, a gente percebia que durante o dia, quando eles entravam para a obra, ele era o único que entrava com 1 litro de leite. Mas todo mundo ele entrava com 1 litro de leite. E pensava que ele tomava um leite, como ele está tomando aqui. E aí a gente percebeu que durante a obra, quando ele já estava para lá, recebia o pó de gesso, se mistura com água e vai aplicar no teto, para fazer a lâmina de gesso no teto, a espessura de gesso. Ele ia lá e usava o leite. O que acontecia o leite? O leite misturado com a água, ele fazia com que retardava o endurecimento desse gesso. Então ele conseguia trabalhar mais tempo, fazia mais área do que o outro. O outro com água, quando ele fazia 1 metro, ele tinha que voltar de novo para já deixar pronto, porque já estava seco. Mas com você usava o leite, ele conseguia produzir 3, 4 metros. E fazia. Então a gente não percebia que se olhava, estava tudo branquinho. Só que o problema do leite, com o tempo, ele ia dar um bolor. Apareceu um mofo, que tinha matéria já de leite, outro material que não, misturando com... Matéria orgânica, né? Uma matéria orgânica, alguma coisa desse tipo, algum produto que não poderia ser usado. Então a gente foi a primeira que a gente aprendeu isso, estagiário. Eu já nem sabia que tinha isso. Então, ninguém ensina isso na faculdade. Ninguém ensina na faculdade. Na verdade, a gente sai de lá com muita teoria e os nossos melhores professores de teoria e na verdade, prática, são aqueles que estão no campo. O professor dando todo o seu ensinamento na instituição de ensino e a gente levando essa toda bagagem da instituição de ensino para o campo, onde a gente vai aprender, às vezes, com um simples com um pedreiro, até com ajudante, ensina muita coisa para a gente, tá? E com encarregado. Hoje, os mestres que estão cada vez, tem menos mestres, que o pessoal está falecendo e não está conseguindo repor esse pessoal. Então, a gente aprende muito em campo. Então, eu sou muito grato a essa primeira experiência minha, mas antes disso, eu fui também estagiário do Porto de Vitória, da CODESA. É mesmo? CODESA e do Departamento de Edificações de Obra. É o primeiro departamento de engenharia do Estado. Trabalhei lá com o Derbal, dos mais antigos do Estado. E a gente teve essa oportunidade de conhecer muita coisa com esse pessoal mais antigo, muita bagagem. Agora o Porto de Vitória é completamente diferente, porque está privatizado. O primeiro porto privatizado do país, né? O primeiro porto, a gente tem um amigo meu, Marcos Zanotti, que também trabalhou lá, agora se aposentou. A gente vê que aprende-se muito a área, por exemplo, eu fiquei na área de programação. Eu nem sabia que existia. Como é que chega os navios, quando a gente passa pela praia ali, a gente vê aquele milhões de navios, 20, 30, 40, como é que aquele navio entra e sai, como é que é isso? Então existe uma programação de horário, busca, quem tem prioridade, quem não tem. Então existe essa parte da engenharia que nem a gente sabia que existia. Então eu tive a oportunidade de conhecer lá o pessoal da programação do porto, que faz essa entrada, o horário de saída, quem é que é prioridade, se é passageiro, se é navio de marinha, qual navio que tem que entrar primeiro com o outro, quem chega primeiro. Então isso eu tive a oportunidade de conhecer também. Então foi muito bom para mim esse estágio. Você começou lá atrás como estagiário e tal, e aí passaram-se mais de 25, 27, 28 anos de lá para cá, e aí o estagiário virou empresário, né? Hoje assim, de muito tempo você é dono da sua empresa, dono do seu trabalho, a gente estava falando sobre isso, né? Isso. Como é que começou isso para você? Porque começou numa época que o sonho de todo mundo era ser fichado no Banco do Brasil, ou era ser fichado numa empresa para ter os direitos e tal. Como é que isso aconteceu para você? Edu, a gente quando forma, a primeira coisa que a gente quer ter é um emprego, né? E a gente quer carteira assinada e para engenheiro a gente quer mais o conhecimento, a gente quer ter uma oportunidade de aprender mais e usar o que a gente aprendeu de teoria no campo. Então essas oportunidades são raras. O mercado de trabalho hoje, quer dizer, hoje nós temos, o mercado de trabalho aumentou um pouquinho, mas o número de faculdades formando profissionais cada vez aumentou. Então formam-se mais profissionais do que oportunidades de emprego. E naquele tempo a gente... Para engenheiro assim engenharia também, para todas as modalidades, eu acho que está assim. O que está acontecendo é que nós estamos formando mais profissionais do que o mercado às vezes pode abranger.
E a gente precisa estudar mais como a gente formar e criar oportunidade, não ficar esperando o mercado e a gente apresentar nosso serviço. E naquela época, quando eu entrei, formei em 94, porque eu falei que eu fui para Blocos, eu estou com 29 anos. Você está com 29 anos de profissão. 29 anos de profissão. Exatamente. Esse cabelo branco aí não nega também, não dá para falar 29 anos, pô. 29 anos de profissão, certo? Hoje eu tenho uma empresa, 2 empresas, tá? Trabalho, presto meu serviço, meu trabalho, minha parte intelectual para vários clientes, certo? Tenho empresas com vários profissionais que trabalham para mim hoje. Para mim chegar nesse estágio, eu fui de grão em grão. Então, aquilo que eu falei no começo, funcionário do Banco Brasil, meu pai queria que eu fosse empregado, eu tivesse uma estabilidade. Na verdade, era isso que era, aquela geração era isso. Hoje a geração, graças a Deus, eu estou percebendo que elas têm uma visão melhor do que a nossa daquela época. Eu comecei a trabalhar com a empresa, a Blocos Engenharia, trabalhando como funcionário, e ficava usando o que eu aprendi na faculdade, tentando praticar no mercado e aprendendo com os encarregados, com todo mundo. Naquele período, eu era apenas um cara que só tinha pouco conhecimento e pouca prática. Eu tinha prática por ter estagiado, a sorte minha, e é importante para você e para todos os colegas que estiverem ouvindo, quanto mais cedo você iniciar a sua atividade profissional, seja como estagiário, é muito importante para a sua vida futura. Até para a sua vida seguinte, porque você começa a perceber se realmente aquela sua vocação é aquilo que você queria, ou você está fazendo para agradar seus pais, ou para você, e de repente, se você percebe que não é aquilo, Edu, é chance ainda de você mudar. Eu vou ser o melhor vendedor de sorvete do mundo. Eu quero ser o melhor vendedor, e você. Então, a gente tem que definir aquilo. Então, quando eu optei por essa profissão, eu comecei a estagiar, eu comecei a gostar, porque eu começava a lidar com várias pessoas, e eu gostava de ver desafios. E o engenheiro, até aprendi agora com um grande mestre, o Marcos Abal, a gente tem que ser curioso, e o engenheiro precisa ser curioso. A gente tem que aprender como é que é cada passo, como é que chega naquela sua casa que você vai chegar hoje, vai abrir aquela... Primeiro, quando você vai chegar na garagem do seu prédio, você vai apertar o botão do elevador, o elevador vai chegar no seu andar, vai abrir aquela fechadura para chegar nesse ponto, até você chegar dentro da sua casa, acender a luz. Quantas pessoas passaram por isso? Quantas atividades? Quantos profissionais vieram até aquilo ali? Então, é um ciclo de produção muito grande, extenso. E você se depara com várias pessoas. O bonito da engenharia é isso. Hoje eu falo para quando os estagiários vão para lá para a obra, ou quando vão os alunos que têm visita à minha obra, que eu falo que a engenharia é uma das coisas mais bonitas da minha área, que eu adoro. Porque todo dia você tem um modelo diferente, ou um problema, ou uma novidade, ou um conhecimento diferente. Nunca o dia anterior é igual ao dia seguinte. Quando chove, então, aí complica mais ainda. Então, eu tenho orgulho dessa profissão e eu vejo como ela é tão grande oportunidades para todos os profissionais. E cada dia que a gente está vendo, eu acho que vocês já devem ter visto, prédios de drywall, placas de drywall, paredes de gesso, estão crescendo tantas coisas agora que o profissional tem tanta oportunidade de desenvolver e nós estamos engateando ainda, estamos começando a melhorar, fazer um estilo produção. Mas aí, como é que foi essa virada lá atrás? Como é que você deixou de ser o carteira assinada para ser o empresário, o dono da empresa? Para mim ser empresário, dono de uma empresa, eu defini isso. Eu estava trabalhando numa obra em Guarapari, no edifício Aquamarine, se eu não me engano, ali na Praia das Castanheiras, onde tem o Siribá do lado ali. Tinha um encarregado, Ademir, e um almoxarife Franklin. Lendo um jornal, quando antigamente tinha um jornal, hoje a gente está vendo cada vez menos informações, a gente tem que ficar sempre antenado. Eu falei, Marco, tem uma oportunidade aqui do banco, um banco está contratando empresa de engenharia para fazer avaliação, acompanhamento de obra. Eu, naquele momento, eu li aquilo ali e falei, acho que eu vou me inscrever, já que eu estou trabalhando fichado pela empresa, pela construtora, eu vou ofertar meu serviço para esse banco, já que não é, eu não tenho que estar carteira assinada, ele me demanda o serviço, eu vou lá, faço o serviço e volto. Recebo próprio. Tá bom para ele, bom para mim. Aí eu montei minha empresa e fiz meu primeiro contato com um banco habitacional a nível Brasil. Foi a Caixa, né? Pela Caixa. Fiz um contato que eu estou até hoje prestando serviço para eles, é muito importante isso.
ele gera muitas oportunidades de emprego para vários profissionais do estado e do Brasil, isso é a nível Brasil. E eu comecei ali. Dali, eu comecei a prestar meu serviço, eu tenho minha empresa, e era fichado por uma empresa. Chegou um determinado tempo, depois de uns 8 anos de empresa, eu percebi que havia uma necessidade. Não. Começa você a ser visto que você trabalha numa obra, numa outra, e as outras consultoras viu, apareceu uma oportunidade de trabalhar no Rio, que eu comentei com você. Aham. O cara me ofereceu mais, aí eu falei, pô, eu O vou. dobro? O dobro, eu vou. Pô, Claro. Eu vou, como é que eu não vou? Eu vou. Aí eu tenho que avisar o proprietário da empresa. E aí quando eu fui conversar com ele, ó, recebi uma proposta, o cara me paga mais, o dobro um pouquinho, e eu queria ver se a gente consegue ajustar isso, ou eu tenho que te agradecer. E eu saí de lá e passei a informação para o proprietário e voltei para casa. E eu tinha um grupo de oração de casais, que vários amigos nossos, pela igreja. Legal. E um profissional como a gente, o Mário Lage. Contei a história para ele, ele virou para mim e falou assim: Marco, você não vai trabalhar nem para A, nem para B. Eu falei, como, rapaz? Você vai cobrar o dobro, não o dobro que eu era. O cara cobrou 1.000, se o cara te pagava 1.000, o outro ia pagar 2.000, você vai cobrar 4. Eu falei, você está ficando maluco. Como é que eu vou fazer isso? Não, você não tem sua empresa, agora você vai prestar o seu serviço. Na hora, você fica preocupado, porque você vê aquela história toda do seu pai, pô, fui de garantia, se eu ficar doente, pô, eu vou ter que me aposentar. Aí é aquela confusão, você fica preocupado. É normal em toda mudança, paradigma de só mudança de vida. Eu falei, eu acho que eu vou. Pensei à noite, conversando com a esposa, eu falei, eu vou fazer isso. Foi quando eu dei uma virada na minha vida. Eu montei minha empresa, eu tinha minha empresa, prestei meu serviço para essa empresa, presto serviço para outros profissionais, para outros clientes. Mas como é que você chegou e falou, não, vou ganhar o dobro do dobro, vou ganhar 4.000? Como é que foi isso e como é que você conseguiu convencer? Como é que foi isso? Primeiro que a empresa ela acaba deixando de pagar o fundo de garantia, o tempo de serviço, o fundo de garantia, suas férias terceiro, e você vai receber. E os encargos todos. Seus né? encargos. Cabe a você, como profissional, o dono da sua empresa, perceber que você tem uma necessidade de ter uma retaguarda. Uma previdência. Então você vai começar a pagar a sua previdência. E eu não vou ficar esperando meu fundo de garantia vir lá na frente, quando eu tiver velhinho, para poder pegar meu dinheiro. E agora? Eu quero aproveitar esse dinheiro que era investido lá no fundo de garantia, fosse investido comigo agora. Foi quando eu comprei meu primeiro terreno, fiz um empreendimento para mim, com vários amigos de infância, colegas de infância, e foi quando eu dei minha guinada. E isso, para a gente fazer isso, precisa ter mesmo primeiro um controle da gente, que a gente vai ter uma mudança, não ficar esperando a gente que vai ter que correr atrás, porque se o contrato acabar, eu vou procurar outro contrato. Sei. E isso cabe a cada um. Isso talvez foi um déficit da faculdade, que eu acho que hoje todas as instituições de ensino deveriam ensinar mais o profissional a ser empreendedor. Apesar da geração mais nova, já está sim percebendo essa valorização dele, valorização intelectual. Lógico que quando você forma, você não tem tanto, mas aí com o tempo que você adquiriu, você vai apresentar o seu produto para o cliente, seja A, B, C, D ou aqui. E você forma a sua empresa. Então hoje eu tenho uma empresa, 2 empresas que eu comentei com você. Tá milionário, cheio de dinheiro. Milionário. Você me contou uma história legal, me lembrou. Aquele negócio quando você formar, rapaz, é bom que quando você formar engenharia, quando você acabar, cada prédio que você constrói, você ganha um apartamento. Você ganha um apartamento. Até hoje eu estou procurando o meu primeiro lá de 94. Mas, não, você vai construir, e a engenharia, ela é uma ferramenta tão bonita que é difícil até de só você estando comigo na obra, você ver como é que ela transforma todo dia uma coisa diferente. Você tem desde a conversa com a pessoa mais simples, e o mercado, a gente percebe, porque a engenharia civil, eu vou falar pela engenharia civil, que ela abrange toda, é a minha área, ela abrange todas as engenharias. A gente consegue sentir o sintoma do país, porque aquela pessoa que não estudou, que não teve a oportunidade de estudar, uma pessoa que é analfabeta, uma pessoa mais simples, o único lugar que ela vai conseguir de trabalho vai ser como auxiliar. Ou ele vai empurrar um carrinho de areia, vai puxar na enxada, ele vai ajudar um pedreiro, ou ele vai ser um rapaz que vai dar uma mão de obra, aquela mão de obra mais bruta.
Então, qualquer sentimento, quando a gente começa a perceber que vem muita gente procurando essa vaga, é sinal de que o mercado está acabando o serviço. E quando o mercado está bom, sente até dificuldade dessa mão de obra. Hoje a gente está percebendo que nem isso a gente está conseguindo mais, essa mão de obra mais simples. Primeiro que todo mundo já tem oportunidade de estudar, já tem, pode dizer que não. É mais fácil, né? Está mais fácil. É. Só que ninguém quer fazer mais esse tipo de serviço. Então, começa a acontecer o seguinte, se a gente tem menos gente para poder fazer esse serviço e está aumentando a quantidade de obras, como eu vou suprir um mercado que há uma necessidade de ter mais obras, sendo que eu tenho menos mão de obra para poder ajudar a trabalhar? Eu tenho que fazer um tipo de trabalho agora mais industrial, em produção. Então aí começou a aparecer novas tecnologias, você já deve ter visto drywall, paredes aí de isopor e várias outras. Então é o mercado já começando a se movimentar por essa falta de mão de obra e dar velocidade e até por material também. Voltando nessa história de empreender, dessa necessidade que você teve de empreender lá atrás, e aí você falou assim, pô, isso não ensina na faculdade, isso não ensina na universidade. Como é que você acha que o cara que está formando hoje, o jovem que está virando, o engenheiro, está entrando no mercado de trabalho, como é que ele tem que fazer? Você acha que, de repente, um órgão de classe não deveria orientá-lo nesse sentido de empreender, de ensinar essa cultura de empreendedorismo para esses jovens profissionais que estão vindo para o mercado? Edu, eu acho que tudo que a gente tem que começar a aprender é já desde a faculdade. Não esperar a gente chegar no final para querer ensinar. As instituições de ensino têm que ter uma matéria ensinando o profissional a quando ele se formar, o que vai ser da vida dele dali para frente. Se eu quero ser empresário, o que eu preciso ter um empresário? Como é que é montar uma firma? Como é que é ter uma firma num país nosso que tem sempre constantes mudanças, seja ela tributária, leis ambientais, em várias áreas que o cara pode exercer. Como eu posso exercer o meu potencial, o meu profissional que eu formei agora? Eu posso ser um funcionário da empresa, de uma Vale, de uma CST, de uma EDP, de uma CESAM, do governo do estado? Isso é fácil. Você entrou ali, fez o concurso, aquele concurso é múltipla escolha, aquele que decorou mais e entrou e passou, estudou mais, na verdade, e entrou. Mas aquele profissional que não tem vaga ali e não aparece, ele vai apresentar a proposta dele, o seu trabalho, para o mercado. Como eu apresento esse meu trabalho? Como eu mostro o meu serviço? Como é que eu devo apresentar? Eu tenho uma planilha de curso. Se eu quiser construir uma casa, quanto que eu vou cobrar? Eu fico a primeira dúvida. Para mim, para você, para todo mundo. E o cara que se formou, como é que eu faço? Por isso que eu falei com você, Edu, quanto mais cedo o início do estágio, é muito melhor para o profissional. Porque quando chega lá no final, ele percebe a aptidão dele. Porra, eu posso ser um excelente profissional de apresentar projeto estrutural. Eu posso fazer um projeto hidráulico, eu posso ser um projetista elétrico, um projeto elétrico, um arquitetônico, como os arquitetos fazem, várias outras modalidades. E a gente começa a perceber que você consegue desenvolver uma atividade com valor. Você começa a ter a experiência já no começo do estágio. E isso, há uma deficiência, o que você falou, na faculdade, de formar o cara, o profissional, para ele ir para o mercado, seja ele para trabalhar para uma empresa privada, ou pela sua própria empresa. É difícil a vida? Porque como é que você começa? É igual um bar. Eu vou dar um exemplo cedo. Outro dia a gente estava passando na praia do canto, tinha um bar que tinha acabado de inaugurar. E isso acontece comigo, eu acredito que aconteça com você, com todos os colegas aí que estão assistindo. Se você não conhece, você passa na frente do bar, o bar pode ser bonitinho, mas não tem ninguém sentado. Aí você fala, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Deve ser do caro. Lado, tá o cara lá, um outro barzinho mais simples, lotado. Aí você fica olhando, caraca, isso já é instinto nosso. Como eu mudar isso? Como eu apresentar meu projeto diferente? É difícil pro cara novo. Mas isso você tem que mostrar com números e nada melhor do que um engenheiro. Eu consigo fazer sua casa por R$160 mil de 2 quartos. Eu vou te entregar a casa assim, assim, assim. Já levar o projeto. Ou seja, aquele papel prontinho é desse jeito. E entregar aquilo que você prometeu. Se o cara perceber que você tem essa firmeza desse serviço e acredita em você, mas esse garoto não tem. Não, vamos dar garantia. Você só me paga quando eu for terminando cada etapa. Às vezes muitos hoje querem receber antes de começar. Já está diferente. Então, como é que eu vou pagar? Vou dar para o Edu um dinheiro que eu não sei se o cara vai terminar. Com certeza. Cada etapa que você fizer no seu mapinha, eu vou fazer e vou pagar. Ainda mais com as experiências com
pedreiros que a gente tem, aquela coisa de pagar antes, o cara Não. sumir, né? Aí é a falta do profissional, tá vendo? É. Isso que você está falando é uma simples casa. Mas a sua casa, Edu, pô, quero reformar meu banheiro. Aí você contata um pedreirinho ali que vai fazer. O pedreirinho, qual o compromisso que ele tem? Alguns fazem direito, outros não. Mas se tiver um profissional que já te leva o pedreiro lá, deixa a sua casa, quando ele entra para quebrar seu banheiro, acaba estourando sua casa inteira, você fica revoltado. Então aí a necessidade desse profissional apresentar esse trabalho com melhor qualidade e mostrando que ele vai pagar por um serviço que vai fornecer para ele toda a garantia. Mas não tendo isso na faculdade, no curso universitário, você não acha que as entidades de classe, por exemplo, não poderiam intervir, oferecer esse tipo de treinamento ou esse tipo de conhecimento para os estudantes recém-formados? Sim, é importante. Isso, o recém-formado, ele sempre tem que estar atualizando. Por exemplo, a lei tributária que está vencendo daqui uns 15 dias, a gente não sabe o que vai acontecer com nós. Quanto que vai vir de aumento? Será que isso eu vou repassar para o meu cliente, para o Edu, para o fulano, para o Beltrano? Como eu vou apresentar? O que vai acontecer comigo? Vai aumentar meus impostos e eu vou ficar como? Eu vou reduzir meu lucro e eu vou ter que cobrar mais do meu cliente? O que vai acontecer? Então há uma necessidade de sempre atualização. Seja ela na parte contábil, que o engenheiro vai ter que saber também, porque às vezes a gente deixa tudo para o contador, realmente é a parte dele, mas a gente tem que pelo menos ter um conhecimento. Isso a gente não tem, não aprende na faculdade. Os conselhos podem ajudar, tanto ele como o Sebrae, quanto o Conselho de Contabilidade apresentando a contabilidade para o engenheiro. A verdade, o Conselho de Engenharia também apresentando essas oportunidades de conhecimento para a gente formar a nossa empresa. Isso é muito importante, esse conhecimento. A renovação, isso é constante. Aí você está falando que você começou lá com um prédio de 4 andares, condomíniozinho, Jardim Camburi, não sei o quê, e hoje você é o engenheiro das obras de luxo, né? Como é que isso se transformou na sua vida e que obras de luxo são essas que você está envolvido? Não, eu tenho algumas obras que eu presto serviço para a construtora Bauer. Estamos trabalhando algumas obras da Nasca com a Bauer, lá atrás do shopping, lá na Praia do Canto, já tivemos a Mata da Praia, várias outras obras. Eu também presto serviço para algumas obras na Ilha do Frade, Guarapari, Pedra Azul, Vila Velha. Mas como não é eu, que Marco Aurélio. Não, mas... Primeiro, se eu falasse, o cara fala, pô, você está olhando tudo? Não. Tem vários engenheiros nessas obras. Não, tudo bem, mas como é que você chegou aí? Porque para chegar aí você tem uma estrada aí, né? Primeira coisa, você tem que ter estrada, que você falou, tem que ter um conhecimento de causa, de material e a confiabilidade. Hoje a gente não tem tantas pessoas. Para você criar confiança no mercado, você tem que entregar alguma coisa. Entregar bem feito. Se você não entregar bem feito, não adianta, que você não vai ter confiança. E aí você vai começando de grão em grão. Até eu chegar nesse momento que eu estou hoje, como vários amigos meus também estão, tá? Não é só eu não, vários outros. A gente começa fazendo até uma casa. Há pouco tempo atrás, eu e meu sócio fizemos uma casa em Campinho da Serra. 160 mil. Casinha 2 quartos, pequenininha para vender. Desde essa casa de 160 mil, eu estou fazendo uma casa hoje de 5 milhões, 6 milhões. Olha só como é que é diferente. Que maravilha, mas hein? O mesmo conceito que se dá para aquela de 5 é o mesmo para de 160. Vai morar uma família ali dentro. Eu quero o melhor. Cada um vai dar aquilo que tem condições de fazer. Então a gente tem um conhecimento que a gente adquiriu daquelas obras iniciais. Lembra que eu te falei lá atrás? Desde lá do Dell, da Blocos e várias outras empresas que eu vim trabalhando. E conhecimento junto à Caixa Econômica, de visitando esses tipos de obras. Porque para fazer as vistorias lá da Caixa, você tem que visitar tudo quanto é tipo de obra. Né? Você verifica obra simples. Um fato curioso, eu comentei com você, não sei se pode falar. Pode, à vontade. Aqui pode falar tudo. Eu tenho mania de uma vez por ano viajar pelo Brasil, escolho uma cidade, principalmente o sul do país. Eu fui para o Nordeste também. Eu visitei Balneário Camboriú. E aí você deve ter visto falar do... Que são os arranha-céus lá. Gigantes. Inclusive que apareceu, circulou aí nesses grupos de WhatsApp, o vento batendo, o negócio, a piscina dentro do apartamento, a água balançando, saindo da piscina, negócio assustador, né? Isso mostrando aí, ele na verdade... Tem que balançar, né? Balançar. Se ele não balançar, aí que é o problema. Não tá funcionando. Eu fui conhecer, há 2 anos atrás, eu fui no Yacht House, aquelas 2 torres maiores que tem no país hoje, vai ter outras que vão ser maiores. Isso, exatamente. E eu fui para conhecer um amigo meu que morava lá em Santa Catarina. Eu falei, rapaz, eu preciso visitar umas obras aí. Me abre espaço para algumas obras que eu quero conhecer o que tem de novidade lá. E quando vocês vierem para cá, tá aberto aqui, né? Isso é um intercâmbio, a gente tem que conhecer mesmo.
E aí eu fui para... Ele falou, Marcos, você vai lá no Yacht House. Eu fui nele, fui em outras obras em Joinville. Também o sul do estado tem muita coisa importante. Em área de tecnologia, na área de construção civil, o sul do estado realmente se destaca. Sul de Santa Catarina. Sul de Santa Catarina, região sul do país. Santa Catarina para ali. E aí eu fui conhecer o Yacht House. Pô, cheguei lá, aquele prédio gigante, ele esticava o pescoço para cima e não parava de ver. Falei, rapaz, vamos lá em cima. Aí pegamos o elevador e fui conhecendo a estrutura, como é que eu já conhecia, mas como é que é a estrutura. O prédio já estava pronto? Pronto. Não, estava em estrutura, fazendo alvenaria, rebocando, iniciando a parte academia. de acabamento. Ia começar acabamento. E chegou lá, eu fui na última cobertura, que vocês devem ter visto aí no Instagram, a cobertura do Neymar, 50 milhões, não sei qual é. E eu estava visitando lá, o cara estava concretando a laje do heliponto lá em cima. E a gente via aquilo lá, e você via as nuvens lá embaixo, para eles assim, rapaz, que é isso? E a gente ficava preocupado, né? Não tinha ido tão alto. E na hora de descer, eu olhei e comecei a observar debaixo das bancadas, da pia de cozinha de cada morador hoje. A gente quer facilidade, lembra que eu falei que a engenharia tem uma produção, está melhorando a qualidade de velocidade, e ao mesmo tempo, a nosso dia a dia cotidiano, a gente não vai ter no futuro nós não vamos ter uma funcionária trabalhando para a gente. Já não temos. Vai cada vez ficar dificultando a nossa vida, fazendo com que a gente se reinvente. Então, tinha uma máquina de lavar louça, que hoje todo mundo já tem, a maioria, grandes pessoas. E a máquina de lavar louça, a bancada da sua casa é 60, 70 centímetros. E a máquina de lavar louça, ela é 70. E quando ela é 70 na armação, no quadrado. Atrás dela tem a mangueirinha para ligar. Né? Então quando eu li lá embaixo, vi um buraco na parede, na bancada dele. Que aquele na parede, assim, em vez de ser retinha, tinha um buraco para dentro, com um cano para a direita, outro cano para a esquerda, um de água, de esgoto. Rapaz, o que é isso aqui? Isso aqui é para máquina de lavar, porque quando a gente empurra, se não tiver para frente, a máquina de lavar fica para fora da bancada. Entendi. Aí eu falei, rapaz, então esse que é o buraco do Neymar? Aí eu falei com o cara, brincando do buraco de Neymar, e o cara riu, o engenheiro lá, o Renato, aí, porra, mas o buraco do Neymar faz de conta que é o buraco do Neymar, que eu aprendi com vocês aqui. E trouxe para algumas obras minhas. Então eu, de vez em quando eu vou nas obras, brinco, né? E aí, vai ter um buraco de Neymar? Tem. Aí os estudantes, todo mundo vai lá e pergunta, cadê o buraco do Neymar? Eu tenho que mostrar. Virou referência, né? Virou um buraco do Neymar. Legal. Qual a diferença das obras lá de Santa Catarina para as obras aqui do Espírito Santo? A mão de obra deles lá é bem mais qualificada que a nossa. Eles estão num nível de evolução em produção muito maior, né? Então você não encontra... Lembra que eu te falei da mão de obra simples? Hoje, qualquer profissional lá deles, eles já estão com salário, às vezes, 3 vezes maior que o nosso. Já são um cara que já são estudados. Mas isso é o nível de engenharia ou Não, todo mundo? Vamos falar o mais simples. De engenharia, eles estão igualados com a gente. A gente não tem muita diferença, não. A gente tem o mesmo, como é que fala? Conhecimento. Eles podem ter um conhecimento a mais de alguma inovação que chega primeiro lá do que aqui. Então, às vezes, eles têm muita inovação na parte que a gente não usa, na parte térmica, que aqui a gente não tem um inverno tão rigoroso quanto lá. Eu fui lá, no banheiro dele tinha uma serpentina de tubo de cobre para aquecer o cara sair do banheiro e não pisar no frio. Exatamente. Então, é o que tem muito nos lugares frios nos Estados Unidos, por exemplo, a Europa, tem piso aquecido, né? Piso aquecido. Lá tem Canadá tem muito. Eu tinha uma coisa simples, lembra a Havaiana? Todo mundo tem a Havaiana. Aqui a gente usa a Havaiana até para o rejunte. Para passar rejunte, que diz que é muito bom e eles acabam usando. Mas lá eles pegam a Havaiana e picotam elas todas. E formam um grão, assim, dá o tamanho de um grão de feijão. E aí esse grão de feijão ele é misturado, essas Havaianas picadas, mistura no contrapiso para você ter um volume maior de contrapiso. Passou de 5, ela começa a dar uma sobrecarga. Estou falando aqui de engenharia para os colegas até. E para não encher tudo de massa, você bota aqueles espaços e mistura com as sandálias havaianas, aqueles plásticos, e ele ocupa o espaço. Então ele deixa de ter peso, fica um espaço meio vazio. Então você consegue encher de volume sem que aumente aquilo tudo de volume. É como se eu estivesse botando um copo d'água aqui e botasse várias esferazinhas de isopor aqui dentro. Lógico que ela ia boiar, mas se fosse de areia, eu ia encher de areia, ia ter vários isopor aqui dentro que diminui o peso. Mas é seguro isso? É seguro, ela é só para poder encher o espaço. Mesma coisa, só para encher o espaço. Ela não tem função estrutural. Mas é a Havaiana mesmo? É a sandália? É Havaiana, só que ele já picotou forma em grãos pequenos. Não, mas aí você já compra isso picotado? Aqui no Espírito Santo a gente compra aquelas
Não tem isopor quando o pessoal passa na sua casa e solta aquelas bolinhas de isopor? Aham. A gente também compra esse tipo quando a gente tem que fazer um enchimento. Entendi. Para não encher de 15 centímetros de massa, a gente faz uma mistura que uma parte fica com isopor e a outra por cima. Qual a casa mesmo, mais extravagante que você fez? Você falou, pô, não é possível que eu estou fazendo isso. Não, quando eu comecei uma obra aqui, era uma cobertura. E um cliente chegou para mim e fez uma solicitação muito engraçada essa. Às vezes eu conto pessoal, para minha filha também está formando engenharia. É o seguinte, ele chegou para mim e falou, Marco, você tem um projeto aqui do arquiteto, decorador, tudo certinho, pronto, eu fiz tudo direitinho. Eu olhei e falei, pô, do lado de fora tinha um banheiro, mas sem nada. Eu estranhei, ele falou, mas que banheiro é esse? Não, Marco, isso aqui é o vaso do cachorro. Aí eu virei e falei, caraca, eu formei engenharia para fazer um vaso para cachorro? Como é que existe isso? Eu ficava até encucado com isso, como é que era, né? Um vaso para cachorro. E foi aquela coisa mais extravagante da minha profissão que eu vi e falei assim, caraca, existe isso? Como é que o mundo está tão avançado que a gente nem estudou isso na faculdade que tem um vaso para cachorro? Mas nada mais é que era um vaso turco e o cachorro... Vaso turco é aquele que é no piso, né? Piso, que é proibido hoje usar até pelo Ministério do Trabalho. A gente coloca o vaso turco, faz o revestimento por cima da cerâmica, tem um buraquinho. Aham. E aí eles botam um produto que faz com que o cachorro acaba Só fazendo as coisas a ali. necessidade ali. Você tem uma mangueirinha e joga. Mas eu imaginava um vaso, cara, olha só, novo, né? Exatamente. Assim, essa foi uma das extravagâncias que a gente já viu, Jadir. E qual foi a casa com orçamento mais caro que você já fez? Rapaz, eu fiz uma casa de um cliente meu que fez um negócio muito bonito. Tá lá na Pedra da Cebola. Ele vai estar até ouvindo isso aí. Legal. Ele fez uma viagem com a esposa dele e foi no Lago de Garda. E ele tirou uma foto lá que ele se encantou pelo local. O Lago de Garda é sensacional. Eu quero fazer uma parede do lado da piscina fora com essa foto em vidrotil. O vidrotil é uma pedrinha pequenininha e cara, rapaz, mas como é que eu vou fazer isso? Um por um, eu quero essa foto. Aí a gente teve que solicitar a vidrotil, mandamos a imagem para lá, eles mandaram as placas e fizeram aquela parede toda, que é a foto do Lago de Garda, lá na Pedra da Cebola. Foi uma das coisas assim, pessoal dele, foi muito bonito. Realmente você olha de foto. Quem não conhece, você mostrar a foto lá, rapaz, você fez a foto igualzinha. Custou quanto essa brincadeira? Ah, tem muito tempo. Agora eu já estou com 29 anos de formado, e isso foi há uns 16 anos atrás, se não me engano. Rapaz, hoje seria mais ou menos uns 200 e poucos mil. Só para fazer um painel? Só para fazer o painel. Só para fazer o tipo de vidro, tudo, com a mão de obra específica, tudo. Até a argamassa tinha que ficar na cor, ficou muito bom. Foi um serviço bem feito. Você, como o engenheiro das grandes obras da Alta Roda do Espírito Santo, qual é a diferença de uma casa na Ilha do Frade, na Serra que você fez, Campinho da Serra, Pedra Azul, Guarapari? Tem alguma diferença? Tem alguma coisa que você precisa ter mais atenção do ponto de vista da engenharia, ou não? É tudo a mesma coisa? Porque você falou aí, lá em Santa Catarina você tem uma preocupação maior com a temperatura, porque lá é mais frio, não sei o que e tal. Tem alguma preocupação diferente? A gente está perto do mar e tem umidade, maresia, lá em cima, em Pedra Azul, é um pouco mais frio, também é um pouco mais úmido em alguns lugares. Tem alguma diferença dessas obras? Edu, com o tempo a gente já vai descobrindo que cada região tem uma particularidade. Os projetos, eles têm que atender o sonho do cliente, seu, quem for contratado, vai contratar um arquiteto ou um profissional, que vai fazer aquele sonho que você quer da sua casa de 4 quartos, de 3 quartos, de 2 quartos, mas você quer sair do aluguel, seja o seu sonho, qual o tamanho que ele tiver, mas é um sonho seu. Quando se faz num papel, tudo é bonito. Se for aquelas imagens, é a coisa mais linda, mas para chegar naquelas imagens, a gente tem que ter uma preocupação toda, igual eu falei para você da fechadura. Nas regiões frias, a gente, para começar qualquer obra, a gente tenta sempre ver o vizinho. O que aconteceu no vizinho que está bom e o que teve de errado lá que ele talvez esqueceu. Sempre é importante para todo profissional de engenharia, seja ele civil e qualquer outra, verificar o vizinho, o que aconteceu que foi de bom e o que ele fez para eu chegar nisso. Aproveitar a experiência. Aproveitar a experiência, o que teve lá de certo, para a gente poder realmente ter o certo. Lá, não, deu errado isso, então aqui eu não posso usar.
Então é isso que eu falei, o cara tem que ser curioso, o profissional tem que ser curioso, conhecer os vizinhos. As dificuldades existem em cada região. Primeiro, mão de obra. A gente já sabe que em alguns locais você tem dificuldade de mão de obra, principalmente Pedra Azul, quem está construindo lá hoje, você verifica que se eu for construir Pedra Azul hoje, eu não consigo nem levar minha equipe lá porque não tem casa para o lugar. Não existe. Segundo, Pedra Azul, a água é uma dificuldade que já é um mercado já definido para poder diminuir aquelas casas, então não existe tanta água ali para que fosse construído várias casas. Como assim? Não existe rede de abastecimento. Ah, entendi. Entendeu? A rede não comporta. comporta. Não comporta, não tem. Se todo mundo começar a botar 1000 casas naquele lugar lá, você imagina. Não tem estrutura, né? Água, Então você tem uma dificuldade primeiro de aprovação disso. Vamos dizer que sua casa aprovou tudo certinho, que tem uma área apta. Você vai fazer a mão de obra para iniciar lá um trabalho lá, ela precisa ter a mão de obra local, que já está toda ocupada e está vindo mais obras. Como você construir lá, levando a equipe daqui para lá? Eu preciso ter uma casa. Hoje o mercado Uma base, né? Uma base. Eu não tenho. Então isso é uma particularidade em cada. Estou falando de Pedra Azul nas regiões de montanha. Alguns locais tem, outros não. Uhum. Na região de praia, a mesma coisa. Se você está na Grande Vitória, tudo é mais fácil. Você quando começa a afastar, quando você for para Buenos Aires, outras regiões ali, você também tem um pouquinho de dificuldade. Agora a Paris você já tem uma melhora. Mas aí você tem que parar com os projetos que você tem que se preocupar por capilaridade, água que possa vir a estourar a Paris pela parte de baixo. Uhum. A parte de fundação, às vezes tem um brejo, alguma coisa do lado que você vai ter que se preocupar, vai ter que fazer uma fundação mais expressiva ali. Então você tem umas dificuldades nesse ponto de obra que a gente já começa a perceber antes de fazer. A parte de acabamento, quando recebe um projeto, a primeira coisa que eu falo para todo cliente meu, faça um orçamento, contrata um profissional, ele vai fazer um orçamento e vai falar o seu sonho. O seu sonho custa tanto. É 160 mil, é 4 milhões, é 3 milhões. Porque às vezes a pessoa que contrata, quer fazer um projeto, recebe o projeto e bota um número na cabeça que ele vai fazer aquilo que o João falou e que o fulano falou. Isso é mentira. Se você não tiver um projeto, você não tiver o orçamento, você não faz. É a mesma coisa na sua casa. Você quer comprar uma TV, você sabe o valor dela lá. Como é que eu vou pagar ela? Aí você vai estudar. Se eu vou pagar em prestação de tanto e tanto, mas você tem que ter um orçamento. E a maioria hoje das pessoas tem um projeto, e às vezes querem iniciar um projeto sem ter orçamento. A primeira coisa que ele fala, por favor, faça um orçamento. Contrata um profissional. Eu não quero saber, eu vou construir para você, mas eu queria que você contratasse um profissional. O profissional vai te apresentar um projeto, um orçamento, você vai pagar o orçamento para ele, ele vai fazer o orçamento, ele traz o projetinho com o orçamento da casa. Aí ele leva aquele número para você, você leva um susto. Caraca, não é isso não. Você tá errado, papai. Essa é a primeira coisa que o cara aqui. Todo mundo, até né? na simples reforma do seu banheiro. É. Até na simples reforma do seu banheiro é assim. Eu vou falar isso porque eu sei que vários colegas passam por isso. Mas aqui, por que a obra sempre sai mais cara do que a gente está esperando? Porque às vezes não fizeram orçamento. Não, mas mesmo assim, mesmo fazendo, sempre tem alguma coisa a mais que faz. Não, tem que fazer não sei o que, ó, encontramos não sei o que, não sei aonde. Aí você está falando duas coisas. A obra de reforma, a gente pode se deparar com problemas que a gente não conhece lá da casa, do empreendimento, tá? Mas na obra nova, iniciada, que você vai começar do zero, se você tiver todos os projetos desde o começo ao fim, você já tem um horizonte, você tem aquele número. Você tem alguma alteração que pode acontecer durante a obra? Pode. Às vezes aumentar o aço, como foi lá em 2021, que teve uma explosão do aço, então ele estoura o valor. Foi impressionante isso, né? Foi impressionante, hoje já está caindo. Então você está tendo hoje, por exemplo, qual o gargalo nosso hoje que a gente tem no mercado? Esquadrilha de alumínio. Tem esquadrilha de alumínio que, se dependendo, ela custa quase 25% da obra. E aí quando o cara leva um orçamento para a gente, mostra, e fala, Marco, eu não consigo fazer essa casa por esse valor. Eu falei, você não contrata a pessoa, vamos fazer a curva ABC, que a gente chama ABC, uma curva maior, onde estão os pontos mais altos, os picos. Ali a gente pode reduzir. Esse tipo de linha é muito caro, bota uma linha que te atende. Você não precisa andar com a Mercedes, mas você pode andar com outro carro, uma outra linha mais barata que atende a você e você conseguiu reduzir 200, 300 mil. E vai atender a mesma expectativa que você queria da sua casa. Esse tipo de cerâmica que você escolheu, essa cerâmica custa R$250. Tem a mesma cerâmica de outra modalidade, que é a mesma coisa, que custa 70, e aí? Então a gente vai conseguindo contornar o cliente, mostrando o que pode ser feito. Se ele vai a metal, eu tive um cliente agora que o metal, ele ficou impressionado, que a menina contratou um arquiteto, ela foi lá, apresentou um projeto, e a torneira dele, ele veio com o orçamento, a torneira tinha dado
9 mil e pouco. Uma torneira? Uma torneira, 12 mil uma torneira. Aí, pô, olha só como é que ficou. Eu falei, mas essa torneira vai cair água igual uma outra. A torneira é bonita? Realmente. Você que está disposto a pagar, você vai pagar. Se você quer reduzir, consegue atender com uma outra torneira tão bonita, com um valor bem menor. Mas isso é uma fase de você fazer uma conversa com o cliente e mostrar para ele onde é que ele consegue reduzir. Você acha que essa é a diferença do engenheiro para o arquiteto? Não, o arquiteto faz um brilhante trabalho. Não, ok, beleza, mas o arquiteto vai brigar pela torneira, pô. Não. E o engenheiro é mais prático, não é não? Eu coloco a torneira de 12 mil como coloco a torneira de 1.000. Cabe o cliente decidir no bolso dele o que ele vai querer pagar. Eu não posso chegar para ele e falar, ó, tá se bom. É um sonho dele, eu não tenho isso. Beleza. Mas foi feito um projeto em cima daquilo tudo. Pessoalmente, para você, faz sentido o cara comprar uma torneira de 12 mil reais? Pessoalmente, para você? Edu, tem algumas torneiras, eu vou falar uma torneira aqui, depende, a torneira que ele está falando eu não pagaria não, mas tudo bem. Mas teve uma torneira, lembra que eu te falei que eu fui para Balneário Camboriú? Lembro. Eu tive a oportunidade de conhecer uma das empresas que mexe com metais, torneiras. Uhum. E eu fui conhecer um local onde fabrica uma torneira, uma simples torneira que você tem na sua casa, no tanque, em qualquer lugar tem uma torneira. Uhum. Você não sabe como é que é para fazer uma torneira. Até chegar naquela torneira bonita na sua casa. Não é mais simples. E de repente eu passei por uma lá que ele faz a parte que é onde que são folheadas a ouro. Lógico que não é para medida para cá. Eu estava lá vendo, tem uma área exclusiva onde as pessoas tiram os anéis, tiram tudo quanto é metal para poder visitar onde o cara ia fazer essas torneiras banhadas a ouro. Vi aquilo tudo, fiquei impressionado. Será que alguém compra isso, né? Tem. Se o cara produz, existe alguém que vai comprar. Não existe uma coisa que você vai produzir que não vai vender. Lógico que o valor vai ser dependendo do tipo de tamanho, algumas coisas desse tipo. Eu olhei aquilo e falei, rapaz, que negócio legal. Falou, Marco, agora eu vou te mostrar uma muito mais bonita do que você imagina, que as mulheres vão adorar. Eu não mostrei nem pra minha mulher, tá? Porque senão ela vai me pedir. Eu tô falando pra você, tomar que ela não bota isso aqui, tá? É brincadeira, mas olha só. Ele foi lá, tava eu visitando, o cara me explicando lá as torneiras, vários tipos de torneira, colocando a mão, ela abre, fecha, não sei o que, ela fica com a água sai vermelha porque tá quente, a água sai azulzinha que tá fria, se tiver uma cor amarela, tá tudo vem na água. Eu falei, rapaz, mas que negócio legal. Agora eu vou te mostrar o xodó das mulheres aqui. O que é? Essa torneira aqui, da cozinha, torneira bonita, rapaz. Eu falei, rapaz, que torneira bonita. O que tem? Não é torneira normal, igual a outra. Só abre ali e cai água quente e fria. Ele virou pra mim, falei, não, pega o alho aí. Tinha um alho do lado. Disse, rapaz, vamos pegar um alho, rapaz. Pega um alho aí, rapaz. Eu peguei o alho, tudo bem que teve. Esfrega o alho aí na mão, rapaz. Faz aí como se tivesse um alho, um peixe. Pega aí. Eu falei, rapaz, mas vai ficar com cheiro, né? Vai ficar com cheiro, pô. Não, faz aí. Agora você passa a mão debaixo dessa torneira. Agora que eu vou ligar a água, você vai ver o que vai acontecer. Eu falei, esse cara tá dizendo. Eu falei, pô, não é possível, os caras já estudaram. Fui lá, fiz um experimento com ele. Quando botei a mão, tirei a mão da água ali. Cadê o cheiro? Sem cheiro? Sem cheiro. Mas isso aí eu falei, rapaz, tem essa torneira, mas a torneira custava 9 mil, as outras torneiras eram 2. Eu falei, rapaz, existe isso, existe. Então, para você ver, aquela pessoa que optou por uma torneira de 12 mil, que não era essa de cozinha, era uma outra de outro detalhe, foi um detalhe para aquele tipo de acabamento. Se você tem a condição e quer fazer um sonho seu, que é seu, o seu sonho é de acordo com o seu bolso. Então, às vezes, cada cliente vai regulando isso. Por isso é importante. E a arquiteta tem toda a capacidade de trocar aquela de 12 por uma de 2 ou de 3, que atenda a mesma especificação. 2 e de 3 que já ainda tá caro, tá? Muito caro. Ou até menos. Aí vai 200, 100, 50. 100, você vai, mano, vai dar para onde ele queria colocar. Não dá, não. Com quanto de dinheiro dá para construir uma casa hoje na Grande Vitória? Primeiro na Grande Vitória você tem que encontrar um terreno. Não, esquece. Esquece o terreno. Tô falando da casa, sua área, pô, engenharia. Não, isso vai variar. Você falou 160 lá na Serra. Uma de 2 quartos. Uma de 2 quartos, simples, por 160 mil lá. Mas preço final ou foi o seu custo? Isso eu vendi por 180. Eu fiz o meu custo dela, tinha dado 120 mil. Isso há 2 anos atrás. Mas era uma casa que eu peguei num terreno de 200 metros quadrados, uma casa de 60 com 2 águas de telha. Então, telhado com 2 águas. E era uma casa toda gramada, eu murei ela toda com coisa. Então é uma casa diferenciada. Se fosse vendida hoje, eu teria que pedir até mais. Mas como eu vendi agora há pouco tempo, mas eu consegui atender
a uma casa com 130 mil, 140 mil, eu consegui fazer. Uma casa simples, tá? Aham. É para onde você está começando sua vida, você não tem ainda, eu quero sair do aluguel, eu quero ter meu canto. Sei lá, tem 2 quartinhos, uma cozinha americana, um quartinho, não é nem suíte, dá para ampliar depois, mas hoje você consegue começar uma casazinha e você consegue vender por 140, 150 mil. Você faz uma boa casa. Até menor, mais barato, mas aí vai depender do que você quer, porque é difícil, o terreno é que vai comandar. E a mais cara? Mais cara, O céu é o limite? O céu é o limite, mas já fiz casa já chegando a 5 milhões e pouco. 5 milhões. 5 milhões. Isso é 5 milhões para mim, mas se for de venda, uma casa que a gente fez agora, é uma casa que a gente fez agora com um valor expressivo, esse número, o cara está vendendo por dobro. Por 10 milhões? Mas ela sem o terreno, lógico que você vai botar o terreno. Aí ele vai dependendo do lugar. Mas tem procura para isso sim. Tem procura? Tem muita gente procurando. Tem gente que, quando a gente fala os emergentes, pessoas emergentes, é porque às vezes ele não tem aquele tempo de espera. E às vezes o cara tem o dinheiro, vai comprar, eu não vou esperar. É igual a gente se quiser, vou construir, vou comprar um apartamento pronto, já está pronto. E é verdade, você quer fazer isso. Prático, né? É mais prático para as pessoas. E a pessoa tem essa condição e ela não quer esperar, é um direito dela, faz. Se o outro vai vender, são outros 500. Mas existe público para tudo, tá? É lógico que não tem nada, da noite pro dia você vende isso, não faz isso. Mas isso é uma construção aos poucos. Legal, quem quiser construir casa, apartamento, prédio, é só te procurar. Estamos junto aqui, Marco Brunetti, pode procurar. A gente está disposto a trabalhar com a gente aí. A gente quer fazer mais casas, realizar mais sonhos, criar mais oportunidades para profissional, para mão de obra capixaba e levar a gente nosso serviço para fora do estado. Eu sempre quis mostrar que o capixaba ele tem um potencial muito maior do que a gente imagina. A gente pode trabalhar no Espírito Santo, podemos trabalhar em qualquer lugar do país e fora do país. Quando eu falei que a gente foi para Santa Catarina, eu percebi que a gente tinha também um potencial até igual, até melhor. Não desmerecendo, mas mostrando que a gente não é por ser o pequenininho do espírito da região sudeste, não, pelo contrário, a gente pode trabalhar com qualquer um, de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Brasília, qualquer estado da região nordeste, Pernambuco, regiões que crescem, a gente tem potencial para isso. E até profissionais muito mais capacitados. Legal, Marco Brunetti, muito obrigado, valeu pelo papo, sucesso para você. Se eu for construir casa um dia, eu te procuro lá, vou pedir desconto. Também. Também? Agora a torneira, você fala que a torneira não, a torneira não. E o buraco do Neymar a gente faz na sua casa. Beleza, tá fechado, valeu.